Vamos ouvir, vou começar falando do Depay, né? A novidade da madrugada aí, chegou. Que isso, atrás você. Que festa, ó o gesto. Rapaz. Ó o gesto do Depay. Vamos ouvir o que disse Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, sobre a chegada de Memphis Depay ao Corinthians. Feliz por esse momento, o atleta está muito consciente daquilo que precisa desenvolver aqui. É claro que ele não vai fazer nada sozinho, nós temos um elenco bastante qualificado e é com esse elenco bastante qualificado e com a chegada dele que a gente espera buscar aí, mais vitórias para que a gente consiga sair da situação difícil do Campeonato Brasileiro e continuar firmes nas duas Copas que nós temos pela frente ainda. Ainda se oferece, né, bastante atletas, a gente continua avaliando de alguma forma, mas praticamente o elenco fica definido. É claro que com uma oportunidade ou outra, enquanto existe ainda, por esses atletas que estão ainda sem contrato, há uma pequena possibilidade. Mas o Ramon está muito feliz, o presidente está muito feliz, nós estamos felizes com o elenco que nós temos. Agora é dar tranquilidade e continuar o trabalho árduo para que a gente consiga buscar os nossos objetivos. Muito bem, buscar os nossos objetivos. Falou aí o Fabinho Soldado que foi lá para Amsterdã para trazer o Depay, trouxe o Depay. A galera na madrugada lá, com faixa, hospício, o Depay chegou e falou, mandou um vai Corinthians de cara, abriu Mandou a janela bem, do né? carro, né? Ó, Tipo quarta-feira. ó a galera lá. Ó. Quem é aquele no meio ali? É quem? Vessa? Hã? Não sou eu, não. Ó, Aquela costinha mais aquelas quadradinha costinhas ali. mais larga. de mais lutador larga ali. de quem? Olha lá. A galera foi buscar o Depay. Olha lá. Olha ele ali, Vessa. Chegando, mandou um vai Corinthians. Eu não sei ninguém sabe o que vai dar a chegada do Depay, mas a torcida está simplesmente enlouquecida, é ou não é, Vessa? Essa presença do torcedor foi até meio orgânica, né? Não teve nenhuma torcida organizada. Ele mandou nada. a galera aí ontem aqui. Ó, o voo é tal, tal hora. Você passou o horário. Passou o horário. Qual era o lanche que o Depay ia comer no orgânica- caminho? Você convocou. Deu uma Orgânica que convocada. eu digo, assim, nada muito organizado assim pelas torcidas uniformizadas do clube, nada. Os torcedores foram indo para o aeroporto. No primeiro momento ele ia sair pelo saguão principal, mas agora os aeroportos não deixam mais, depois do que aconteceu lá em 2012 com o Corinthians indo para o Japão, atrasou todos os voos e tal. A partir daquele dia, o aeroporto tem essa saída, aí meio num canto ali, uma coisa que não atrapalha muito o dia a dia, a rotina lá do aeroporto. E aí levaram os torcedores para lá. Ele desceu do carro, eu achei que ele teve ali uma postura bacana, né, com os torcedores que passaram ali, foram na madrugada, foi lá atender todo mundo, tirou ali algumas fotos, enfim, um autógrafo ou outro, demonstrou ali um carinho ali com o torcedor, uma atenção. Isso é antes, né, da chegada dele, enquanto esses torcedores ainda estavam no saguão. A programação dele era sair do aeroporto agora, ir pro, como diz Arnaldo Ribeiro, tirar o aeroporto do corpo. Tá vendo? Então ia para um hotel, tem 2 grandes hotéis do lado do CT do Corinthians, ele ia para um desses 2 hotéis, descansar lá um pouco. Depois do almoço ele vai visitar o presidente Augusto Melo lá no Parque São Jorge, e aí imagino que vai ter algum contato com sócios, mas aí o clube certamente vai tomar um cuidado, porque vai virar uma loucura lá entre os sócios do clube. Sai de lá, volta para o CT, conhece as estruturas do CT, conhece seus novos companheiros, sai do CT, vai para a Neoquímica Arena, vai ser apresentado perto do aquecimento dos jogadores, 8h30, 8h40 mais ou menos, enquanto estiver terminando ali o aquecimento. O clube, inclusive, está colocando agora nas redes sociais, fazendo um pedido para o torcedor para que entre cedo ao estádio, para que não deixe para entrar às 9 horas e entre um pouquinho antes, todos os setores, porque a Neoquímica Arena, ela enche muito fácil e fica esvaziada muito rapidamente, assim, em 8, 10 minutos não tem mais uma pessoa no estádio. Então, mas para entrar, como o torcedor também sabe que tem lá uma facilidade grande, ele vai deixando para entrar na última hora, isso é meio normal assim, mas nesse caso o clube começou uma campanha para que as pessoas cheguem antes para a apresentação dele, para o estádio não estar ali tão vazio, os ingressos estão esgotados até antes dele confirmar, né? Há 4, 5 dias já está tudo esgotado lá pelo site de venda de ingressos. Então o torcedor
acreditando, obviamente, na virada diante do Juventude, né? Tem um jogo, eu sei que não parece, o Arnaldo já fez a careta dele, porque tem um jogo, é importante, é mata-mata, e o Corinthians não vai deixar nem a apresentação para o intervalo exatamente por isso. Se fosse um jogo de pontos corridos, eu acho até que deixaria para o intervalo, porque você não tem como controlar o que vai acontecer no primeiro tempo. Torcedor bravo ou não, sei lá, toma um 1-0 do Juventude, aí você vai apresentar o cara no intervalo, então vai apresentar antes, e tá aí a chegada dele. Ele fez um negócio que pouca gente tinha percebido, eu mandei até pro Marco, pro Thiagão agora, e alguns torcedores que perceberam, sinceramente, se bobear, nem o clube percebeu, porque o clube até agora não fez uma divulgação disso. Ele pegou as tranças do cabelo dele e fez o símbolo do Corinthians. Uia! E foi torcedores que perceberam, essa montagem foi do meu timão, aqueles símbolos antigos do clube, ó, o C e o P, e ele fez ali na parte de cima da cabeça, como ele ia fazer as tranças e tal, ele acabou fazendo, eu acho que uma atitude dele ali de querer demonstrar ali carinho pelo clube, pelo torcedor, e de verdade, assim, eu não tinha percebido, quase ninguém percebeu, mas torcedor muitas vezes tem essa percepção mais aguçada do que até quem está trabalhando como agente no futebol, ou mesmo o clube, cuidando da chegada dele. E ele fez isso daí lá na Holanda, um C e um P ali, né? Show, hein? Dos primeiros símbolos. E é isso, é uma primeira amostra bacana. Teve gente que comentou o lance do patrocinador dele pessoal, né? De marketing, de material esportivo, mas não tem o que fazer. É dele, ele é obrigado a usar os uniformes do material esportivo do clube quando está nos jogos, nas viagens, ok, tudo normal. E quando ele está fora, é como qualquer outro, Cristiano Ronaldo, usa o seu e o do clube é outra coisa, Messi. Enfim, esses jogadores aí não abrem mão, obviamente, do que eles têm ali, dos seus acordos comerciais. E a ver agora essa programação dele durante todo o dia, como vai ser. É um dia cheio para ele, que vai acabar só meia-noite, 11h30, a hora que acabar ali o jogo e ele for embora, enfim, pro hotel. Depois não sabemos os passos deles. A partir de amanhã, ele começa os treinos. Não, ele volta para a Holanda um dia, 2 para pegar as coisas dele. Ninguém sabe. Tem apresentação oficial? Perdão, tem. Quinta-feira. Amanhã, 11h30 da manhã, estava esquecendo da última parte. Então ele fica no Brasil e 11h30 a apresentação dele, que não será no CT. Arnaldo me salvou, não será no CT, porque a sala de imprensa não comportaria a quantidade de pedidos já de credenciamento. Então vai fazer no anfiteatro da Neoquímica Arena, no auditório da Neoquímica Arena, que era onde tinha, por exemplo, na abertura da Copa do Mundo, foi lá que aconteceu as entrevistas pré-jogo, pós-jogo dos jogos da Copa do Mundo. Então, essa sala, o auditório, normalmente nos jogos do Corinthians, ele é muito grande, cabe 400, 450 pessoas, mas num evento como esse, se faz necessário. Aliás, tem uma estrutura atrás da onde os jornalistas sentam, de 3, 4 cabines, que era onde ficava a tradutora ou o tradutor que ajudava nas coletivas de Copa. Então é possível que amanhã o clube, inclusive, se ele falar, não, eu prefiro falar na minha língua, vou estar com uma desenvoltura melhor, o clube vai preparar uma estrutura com aqueles equipamentos todos, colocar um tradutor nessas cabines que estão lá já preparadas exatamente para isso, para facilitar, mas tem gente que acha que ele vai desenrolar o espanhol, porque ele jogou lá agora Atlético de Madrid, Barcelona, e ele se vira bem no espanhol. Isso eu estou curioso também para saber como ele vai se comportar. Então isso, amanhã, 11h30 da manhã, a gente certamente vai transmitir aqui uma boa parte do que ele falar, da coletiva dele, durante o nosso programa. Muito bem, tá aí então, anfiteatro, chegada, vai Corinthians e tudo mais. O corintiano está impossível de alegria aqui, de expectativa, Massa. O Márcio Black crava. Se o Depay conseguir jogar aqui, será tecnicamente a maior contratação da história. Depois do Ronaldo, Ronaldinho e Sidorf. Abraço, satisfação, professor Bueno. Cara, abraço, satisfação, boa tarde a todos. Eu acho que a gente sempre tem que trazer e respeitar, entender a comoção e a alegria do torcedor. E acho que isso tem que ser respeitado nesse momento. Eu vou cometer uma inconfidência. Ontem, antes de eu indo embora aqui para
A gente fica no 12º andar. Pós-programa. No 7º, exatamente. 7º andar você vai para devolver a roupa. Essas roupas chiques aqui não são minhas, né? A boina é. E aí o Vessa ia embora direto, e quando abriu o elevador para eu sair, eu virei para ele e falei, mas é legal, né? Contratar um jogador assim. E aí eu vi todos os dentes do Vessone pela primeira vez, desde que ele faz o programa aqui com a gente. A gente tem que entender e respeitar isso, cara. É muito legal, é a mobilização que o futebol traz. Imagina para ele, eu não sei quantos habitantes tem na Holanda. Talvez no aeroporto aí tinha metade da população da Holanda, exagerando, mas um time que tem 34 milhões de torcedores, eu não sei se ele tem noção do que está acontecendo, do que vai acontecer na vida dele daqui para frente. Ele já teve uma passagem por aqui na Copa do Mundo, né? Ele já entendeu um pouco o que é o Brasil. Eu acho que essa questão social, né? Das relações sociais de um cara com a origem que ele tem, vindo da Europa, isso é uma coisa, às vezes, definitiva para o coração do cara, né? Porque o europeu, nem todos, mas existe uma relação mais fria, né? Mais gelada, né? Teve um amigo nosso que esteve em Amsterdã e caiu no chão, teve que ser coberto, né? Por uma lona para não ser reconhecido. Mas ficou lá deitado, ninguém vai lá. Se fosse no Brasil, as pessoas iam lá. Ô, me ajuda aí, tchau e tal. Foi. Né? É isso mesmo. É, um amigo querido meu que passou por isso lá em Amsterdã. Então, gente, é muito diferente, cara. O cara chegar, ele vai sentir a neoquímica. Ele vai ter um Palmeiras e um derby pra jogar aqui na frente. Amado, imagina. Entendeu? Vai ser sensacional, cara. Sabe? Isso é muito legal. Isso é sensacional. O Memphis Depay, ele mesmo, fala, falem mais mal aí, seus anti, diz ele. E o que o Tironi tá dizendo, eu lembro um pouco assim, a chegada do Pato, o Corinthians pagou 15 milhões de euros do Milan. Ninguém ficava duvidando. Era o Corinthians campeão do mundo. Bem financeiramente. Mas era o Corinthians rico, né? Então, Era o Corinthians, é o que você está dizendo. O Flamengo hoje. O Corinthians, tem dinheiro pra o Corinthians contratar o Pato. poderia ter feito o que fez. Deu errado, mas... Não, e ninguém levantava essa é o que você está dizendo. Naquela ocasião, só para te passar a bola, a contratação do Pato naquela ocasião era aquela demonstração de força. Isso. Nós somos campeões do mundo e a gente agora a gente tem estádio, tem tudo e pumba, a gente vai lá e contrata um cara gigante. Mais ou menos, muita gente faz uma comparação, que eu não acho justa, quando o Flamengo contratou o Guerreiro. Era a virada de chave do Flamengo para se transformar num time muito poderoso financeiramente. E foi o primeiro investimento que ele falou assim, olha, a gente vai tirar um cara que é um cara bonzão do outro time e vai trazer para nós. O Dudu, quando foi para o Palmeiras. O São Paulo quer, o Corinthians quer. Não, é o Palmeiras que vai contratar. É uma hora que o clube está bem financeiramente ou está embicando para cima que dá esse passo. O Corinthians naquela ocasião era isso, me parece. Eu acho que era até mais do que isso, né? Pois é. Porque ele já estava consolidado. E ele foi lá no Milan e falou, daqui, 15 milhões de euros. Cara, 15 milhões de euros para a época, se hoje a gente já toma um impacto, pagou 15... É uma grana. Era muito dinheiro 2013. E por isso que esse movimento do Depay é bastante diferente. Porque o momento do clube é diferente. O que ele está dizendo é isso. E eu, de verdade, assim, eu já acompanhava, já cobri o clube. Ninguém colocava em xeque que o Corinthians pagaria o Milan ou não. Tanto que o Corinthians pegou o dinheiro do Paulinho, do Tottenham, e falou, obrigado, satisfação, Tottenham. Tá pago aí, Milan. E já jogou lá pro Milan e resolveu a vida dele. Não teve um A. Foi lá, pagou o Milan, tudo bonitinho. E naquele mesmo momento trouxe Gil, da França, e Renato Augusto, da Alemanha. O Corinthians gastou mais de 70 milhões só com direito econômico em 2013. Manteve todos os campeões de Libertadores e do mundo e ainda trouxe esses 3 caras. Então, o que aconteceu lá na Bolívia, do moleque soltar o coisa e acontecer tudo o que aconteceu, o Corinthians foi para o bicampeonato da Libertadores. Tudo que a diretoria fez foi perfeita. Por isso que muitas vezes a gente reclama de dirigente quando faz as bobagens, mas às vezes o futebol é tão coisa que nem quando você faz tudo certo, as coisas acontecem. Você mantém todo mundo, mantém o seu time campeão do mundo, traz 3 caras desse naipe, aí só um maluco lá solta um negócio lá, um rojão, um sinalizador de navio, matou o garotinho, virou aquele confusão toda, cai na Libertadores daquele jeito que todo mundo lembra do Boca, porque ia cair mesmo.
Tudo meio que vai por água abaixo, então foge até um pouco do... Às vezes fazer o certo também não é garantia de nada no futebol, por incrível que pareça. Qual foi o Amarília. Amarília. Provável Corinthians que enfrenta o Juventude. Não tem Depay, já vou avisando, não adianta se animar, não. Memphis. Olá, o time deve ser esse aí, ó. Hugo Souza, Fagner, cadê o Mateuzinho? Suspenso. Gustavo Henrique, André Ramalho e Bidu. Kaká suspenso também, conseguiu tomar o terceiro amarelo no banco, parabéns a ele. E o Félix Torres está voltando da eliminatórias, também está fora. Ranielli voltando, é isso? Porque o Martinez também está na eliminatória, não vai jogar também. Charles e Garro. Garro. Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. O Depay seria quem aí? Sai o Romero? Sai o Romero, mas com possibilidade de sair o Yuri Alberto também se jogar no 3-5-2. Por que tá jogando com linha de 4 aí, com uma possibilidade maior? Porque não tem outro zagueiro, só tem o Caetano. O que pode acontecer é, neste campinho, baixar o Ranielli para terceiro, sai o Romero e entra o Rian. Eu gostei. Então eu tô colocando essa possibilidade. Esse é o time. Deixando a possibilidade. Esse time aí perde o jogo. E daí? Então, esse é o detalhe. Acho que a possibilidade desse time da tela é porque precisa ganhar. Mas existe, eu tô deixando já a possibilidade aberta de o Ranieri descer para terceiro, entra o Rian e sai o Romero, joga com 3-5-2 e os dois lá na frente, Thales e Yuri. Para o Corinthians ganhar, ele precisa de Garro, Thales Magno, pensando meio livres para jogar. Nesse jeito aí, o Garro se sacrifica, o Romero pelo lado não rende. Quer colocar o Romero? Coloca Romero e Thales de centro de atacante. E você tira o Yuri Alberto, empurra o Garro mais para frente. 3 zagueiros, certo? Bota o Rian no meio com o Charles. E é assim, para mim, que o Corinthians tem que jogar. Mas tem que ganhar, né, o jogo? Tem. Se ganhar por um gol, vai para os pênaltis. Se ganhar 2 gols, se classifica. Não, gol basta. Eu acho que essa é uma coisa que a gente... O goleiro do Corinthians. A gente falou de tanta coisa nesse período sobre o Corinthians e o jogo chegou, né? Vai chegar o jogo. Tinha esse aspecto dos desfalques da data FIFA, né? Então, acho que e o das suspensões e da não inscrição. Então, o Ramon Dias está há algum tempo trabalhando com esse time, né? Para essa circunstância, para reverter o placar. Também falamos que quando aconteceu o jogo daí, daquele golzinho do Gustavo Henrique no final, mudou bastante o panorama da coisa, né? Porque o Juventude tinha 2-0 a favor. Foi uma das piores partidas últimas do Corinthians, talvez a pior partida recente do Corinthians. E poderia ter perdido por 2-0. Acho que era um placar ok. Mas o gol colocou o Corinthians na briga. O Corinthians é um daqueles times que é o oposto do Palmeiras hoje, que se vai para os pênaltis, já era assim com o Cássio. Ele tem uma perspectiva de vencer a disputa, então vencer por um gol já leva para os pênaltis. O que o Marcinho está falando, eu acho que é um time mais para os jogos que o Corinthians tem aí para frente com o Botafogo, na próxima eliminatória, se ele passar. Atacante holandês desembarcou em Guarulhos no início da manhã desta quarta-feira e teve o primeiro contato com a torcida do Corinthians. Enquanto a maior parte das centenas de corintianos se concentrava no Terminal 3 do aeroporto, o jogador desembarcava em outro setor, destinado a voos privados, a cerca de 2 quilômetros do local da principal concentração dos torcedores. Acompanhado do diretor executivo Fabinho Soldado, do secretário-geral Vinícius Cascone e do diretor financeiro Pedro Silveira, o novo terrorista do Corinthians teve o primeiro contato com cerca de 100 corintianos que se deslocaram até o local e conseguiram ficar na classe do setor de desembarque. Memphis acenou para os torcedores, agradeceu pela presença dos corintianos e recebeu alguns presentes, como a faixa ou bem-vindo ao hospício. Como último ato antes de entrar no carro, o atacante fez a tradicional comemoração com os dedos indicadores nos ouvidos. Ainda nesta quarta-feira, Memphis terá o primeiro encontro com sua nova casa. O jogador estará no estádio para acompanhar o jogo contra o Juventude, às 21 horas de Brasília, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e será apresentado aos mais de 40 mil torcedores presentes. Antes de ir a Itaquera e desfilar no gramado para os corintianos, porém, Memphis passará por alguns eventos. Na programação, o atacante irá, no período da tarde, ao Parque São Jorge para conhecer o presidente Augusto Melo.
Na sequência, o camisa 10 da seleção da Holanda irá ao CT Joaquim Grava para conhecer os novos companheiros, horas antes de eles decidirem o futuro na Copa do Brasil. O Timão precisa de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença para avanço na competição. Um triunfo por 1 gol de diferença leva a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. Memphis foi anunciado como reforço do Corinthians na segunda-feira e teve o nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário, da CBF na terça. O Timão irá desembolsar cerca de 70 milhões de reais em um contrato válido até o final de 2026. O acordo entre o Corinthians e o atacante foi selado após a apresentação de um projeto esportivo e de marketing, além do aumento da primeira proposta feita ao jogador. Está previsto no contrato de patrocínio com a Esportes da Sorte que a patrocinada será responsável por pagar 57 milhões de reais da Operação Memphis. A negociação foi conduzida pelo executivo de futebol Fabinho Soldado, pelo secretário-geral Vinícius Cascone e pelo diretor financeiro Pedro Silveira. O que acharam da chegada de Memphis Depay? Comente aqui embaixo. Até o próximo vídeo.